tô indignado mesmo com pessoas que pedem a opinião da gente, pessoas que não querem seguir os conselhos da gente. Uma colega minha me chamou para ir na loja comprar uma roupa com ela. Muito bem, eu fui para dar uma opinião. A bicha pegou uma calça sem tropê e uma blusa acima do umbigo, vestiu, ficou se olhando no espelho, se achando que estava a coisa mais bela do mundo. Mas a bicha parecia uma pomunha amarrada pelo meio. Minha amiga, posso dar uma opinião? Não. Eu gostei da roupa e porque você me chamou miserável para vir na loja perder meu tempo, gastei 1 hora dentro da loja, parece que você viveu uma eternidade para você sair com a mulher numa loja para escolher uma roupa. Vou dizer uma coisa para você, minha gente. Você ir para uma loja com uma mulher, passar 1 hora é a mesma coisa de você passar o dia todo, você perder o seu tempo, perder o seu dia, perder sua autoestima para dar uma opinião a uma mulher que não quer seguir o conselho da gente nem a pau. Eu acho que na outra vida, gente, eu joguei uma pedra na cabeça de uma santa, ou eu joguei bosta na cabeça do papa, porque nessa eternidade agora estou pagando todo o castigo. A bicha ainda achou pouco, saiu com a roupa que comprou, acredita? Ela foi pelo lado, eu fui pelo outro da calçada. Eu disse, comigo você não anda nem a pau. Faça seu papel de ridículo sozinha. A bicha parecia aquela rumbeira de circo, ainda saiu rebolando. Entrou na próxima loja que teve, comprou aquelas argolas, botou na orelha aquelas africanas grandona, com aquela roupa tão apertada, aquela roupa ridícula. Eu disse que ia aparecer, bota um foguete no fiofó, dispare, diga que é a nave da Xuxa. Não dou mais opinião na vida de ninguém. Que quiser fazer papel de ridículo, que faça papel de palhaço sozinho, deixe que as pessoas zombem da sua cara. Agora comigo, vai andar não, viu, bem? Vai andar não. Cheguei mais na frente e encontrei uma bicha seca, uma roupa tão apertada, parecia aquele traque-traque que você solta na época de São João. A bicha parecia aquela linguiça toscana, de tão apertada que tava. Eu não aguentei, fui lá, bati no ombro dela. Ô menina, você não se enxerga não, você está vendo que você tá horrível com essa roupa. Já baixa esse tribufo aqui do meu lado, me fazendo vergonha. Olha, se você quiser ver pessoas ridículas, vá no centro da cidade que você vai ver cada figurinha. Que misericórdia. Em nome do meu Senhor Jesus Cristo, você não se enxerga não, você não vê que você está servindo de chacota para esse povo, tudinho, essa multidão que se encontra aqui no centro da cidade. Eu disse, menina, vá cuidar desse cabelo. Tá parecendo daquelas arapucas que pega pardal. O cabelo da menina era isso aqui, ó. Aquele cabelo todo espetado, parecia um pouco espinho, aqueles olhos que você pega na praia. Sem contar com essa cara sua ridícula, cheia de buraco, vai passar gelo nessa cara, que tá parecendo a cara do ex-governador de Maceió, Teotônio Vilela. Você tá horrível, menina, horrível. Ela olhou pra minha cara e disse, você, eu digo... É melhor ter jogado um pá de bosta na minha cara. Menina, que bafo de onça é esse? Pai, a gente parecia aquelas bueiras, parecia que ela tinha cavado um buraco, uma fossa, subiu aquele vapor quando puxou aquela tampa. Eu disse, minha filha, parece que ela cavou uma sepultura e estava em 3 dias de estado de decomposição. Pega essa fossa que você tem na boca, enterre sua cara no saneamento básico, porque a sua boca tá aquele mesmo mau cheiro. Gente, quando sair de casa, escova os dentes, olha essa tua boca, tá fedendo, faz assim, ó. Olha esse teu sovaco, tá fedendo. Vai tomar um banho, se lava, desde de ser nojenta, se proceda. Pior coisa, você tá no ônibus, e a pessoa bota a mão aqui, naquele ferrinho. Ninguém merece. 7h30 da manhã, a pessoa já se acorda podre. Bota o ferrinho aqui, aquele sovaco na sua cara. Uma suvaqueira triste. É melhor se jogar no quinto dos infernos e levar a espetada do cano na bunda se furando. Do que ter que aguentar 1 hora que a gente passa dentro do ônibus, 1h30, com aquela nhaca pura na sua cara. Passa o perfume, passa o desodorante. Ou então, infeliz, pega limão, enfia no sovaco e frega com água sanitária, então bota soda cáustica, pelo menos come isso que tu chama de sovaco. Corrói logo tudo, tu fica só com aquele buraco, pronto, acabou esse mundo. Não aguento mais ver gente malafrojada na minha vida. Tem pessoa que não se cuida da saúde. Fica a dica pra você que não gosta de tomar banho de jeito nenhum. Que tem gente que chega do trabalho e vai dormir, tem preguiça de tomar banho, deixa para tomar no outro dia, quando você acorda às 6h30 da manhã e não tem um bom senso de ver que está fedendo, você está podre, infeliz.